Veio a palavra de Samuel a todo o Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a Afeca. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram, no campo aberto, cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Verso 5. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes. Ai de nós, quem nos livrará das mãos destes grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda a sorte de praga no deserto. Sede forte, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os dois filhos de Eli, Hofni e Finéias. Então correu um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e a terra sobre cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira, ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e, vindo, deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos, os seus olhos tinham cegado e já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou-lhe Eli: que sucedeu, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus dois filhos, Hofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se-lhe o pescoço, e morreu, porque já era homem velho e pesado, e havia ele julgado a Israel 40 anos. Estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próximo o parto, ouvindo estas novas, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores de parto lhe sobrevieram. Ao expirar, disseram as mulheres que a assistiam: não temas, pois tivestes um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabó, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E falou-lhe mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Meus irmãos, até aqui a leitura da palavra do Senhor. Obrigado.
Vamos orar novamente, vamos falar com o Senhor. Senhor Deus e Pai, nós somos o Teu povo, sedentos, famintos por Tua palavra. Nós necessitamos, Senhor, da exposição bíblica, pois ela é o nosso alimento. Nós necessitamos e vivemos muito mais por meio da Tua palavra, até mesmo do que da água que nós bebemos ou do pão que alimenta. Nós temos um desejo, ó Pai, aqui. Fala aos nossos corações, trazendo edificação às nossas vidas, providenciando também, ó Pai, redenção, e fazendo com que assim o Teu reino, ó Senhor, venha a avançar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, você não merece o amor de Deus. Mas também não se preocupe, porque eu também não mereço o amor de Deus. E mesmo sem nenhum merecimento, com todos os deméritos que nós temos, com a porção dos nossos pecados, os quais nós bem conhecemos, ainda assim, irmãos, o Senhor nos ama. Tim Keller, ele costumava a falar uma frase que resume muito bem o que é o Evangelho. Eu quero que você entenda, o Evangelho é algo que é difícil de compreender. Mas Tim Keller resumia o Evangelho da seguinte forma: você não entende o Evangelho até que perceba que você está mais perdido do que jamais imaginou e ao mesmo tempo mais amado do que jamais sonhou. Eu vou repetir a frase, tá? Você não entende o Evangelho até que perceba que você está mais perdido do que jamais imaginou e ao mesmo tempo mais amado do que jamais sonhou. Irmãos, nós temos visto nessa série de exposições em 1 Samuel, temos entendido que o contexto em que esse povo está inserido é o contexto terrível dos juízes. Um período que constantemente, no próprio livro de Juízes, vai descrever que naqueles dias cada um fazia o que era reto aos próprios olhos. Talvez as piores histórias do povo de Deus esteja justamente inserida nesse período aqui. E constantemente a gente vai vendo ao longo desses 4 capítulos que já vimos até agora, o quão terrível era o pecado do povo. A gente observa através das narrativas, através das histórias, através da relação entre os personagens, que de fato o povo de Deus estava muito distante do Senhor. Logo no começo, no capítulo 1, nós lidamos com a triste realidade entre Penina e Ana. Penina, segunda esposa de Eucana, a qual Ana era a primeira esposa. Nós observamos que o fato de Ana não gerar um filho fazia com que Penina, a sua rival, pisasse. Era como a gente diz no popular, guia da desgraça alheia. Era algo terrível para alguém que era marcado como povo de Deus, aquilo que Penina fazia com Ana. Um outro fator também que nos demonstra a depravação de Israel, do povo do Senhor, era o fato de que Eli, o sumo sacerdote, ele não conseguia nem discernir entre uma mulher piedosa e uma mulher bêbada. Quando Ana vai, devido ao seu grande sofrimento, se derramar diante do Senhor no santuário, Eli, o sumo sacerdote, está ali à porta e chama aquela mulher de embriagada, de filha de Belial. Veja, é um sumo sacerdote que não consegue nem perceber aqueles que pertencem ao Senhor e aqueles que são depravados. Mas também a situação vai piorando e depois a gente vai ser apresentado a uma dupla dinâmica terrível. Hofni e Finéias. Ambos filhos de Eli, sacerdotes de Israel, que desprezavam a palavra do Senhor, ao ponto de transformar a casa de Deus em um local de prostituição. Também temos o próprio sumo sacerdote Eli, conhecido e exortado por Deus devido à sua omissão e pelo fato de que amava mais os seus filhos do que ao Senhor. Veja, esse é o cenário de Israel. Israel clama por mudança. Os pecados de Israel até aqui são gritantes. Mas no capítulo 4, Israel consegue piorar. Israel consegue cavar ainda mais o buraco que já era extremamente profundo. No capítulo 4, o que vai acontecer, irmãos, é que agora Israel acha que Deus pode ser domesticado. No capítulo 4, nós vemos Israel tentando manipular o Senhor. Algo que Deus considera terrível. Um pecado horrendo, perverso, em que o povo de Deus estava tratando Deus como um serviço ao seu alcance.
Então, agora chegou a hora do Senhor realizar os seus decretos. Deus já vinha muitas vezes exortando Israel. Deus já vinha exortando Eli e sua casa. E Deus prometeu que um dia aplicaria a sua disciplina e o seu juízo, não somente a Eli e a sua casa, mas a todo Israel. O capítulo 4, irmãos, nos mostra quão miserável o povo de Deus pode ser. Mas também, ao mesmo tempo, nos apresenta como o amor de Deus é constrangedor por pecadores. Hoje, nós vamos aprender que o povo de Deus não merece o amor que provém do Senhor. Mas mesmo assim, Deus ama e providencia redenção. Nós vamos ver isso em 3 partes. A primeira, nós vamos identificar e falar um pouco mais sobre como era terrível esse pecado de Israel. Segunda parte, nós iremos então observar como Deus está aplicando juízo sobre Israel. Eu queria que você me ajudasse, por gentileza, leia os versos 1 e 2 do capítulo 4. Veja, o verso 1 parece que é Samuel que está dando uma palavra, como se Samuel estivesse dizendo: olha, Deus está mandando vocês guerrearem contra os filisteus. E na verdade não é isso que está acontecendo. O que o capítulo 4 está nos dizendo é que aquilo que Deus profetizou, aquilo que Deus revelou a Samuel e que ele disse a Eli, está agora acontecendo. No capítulo 3, nós somos então informados que Deus está chamando Samuel. Samuel, ainda um adolescente, por volta dos 12 anos, não tinha tido ainda um contato como esse com Deus, ao ponto de que ele não reconhece, não consegue discernir que é a voz do Senhor. O Senhor o chama algumas vezes, até que Eli então entende e ensina a Samuel que se ele de novo ouvir, entenda que é o Senhor e se apresente a Deus. Assim acontece. Deus novamente chama Samuel e agora, depois da instrução de Eli, Samuel vai entender que é o Senhor e Samuel diz: eis-me aqui, Senhor. Então Deus revela a Samuel, Deus dá uma visão a Samuel, a qual ele diz o que vai acontecer com a família de Samuel. Verso 12 e 14 do capítulo 3 vai dizer assim: naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis e ele não os repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com oferta de manjares. O Senhor tinha revelado a Eli, pelo menos 2 vezes, de que ele aplicaria juízo sobre a sua casa, a tal ponto de que no mesmo dia ele mataria Hofni e Finéias. O que o versículo 1 do capítulo 4 está nos dizendo é que agora chegou o momento de Deus cumprir aquilo que ele tinha dito que faria. É justamente isso que está acontecendo. Deus está aplicando disciplina, juízo sobre a vida daqueles que se permaneceram de forma obstinada no pecado. O que é que acontece? Na primeira batalha, Israel vai perder 4.000 homens. E a gente começa a perceber o quão nefasto está a realidade de Israel devido à loucura dos anciãos. Vejam, eles perdem a batalha e de algum modo o povo de Deus sabia que a sua vitória dependia do Senhor. Então, eles observam e vão refletir acerca do porquê que perderam a luta, e eles dizem: por que o Senhor nos permitiu perder? Então, eles têm uma grande sacada. Foi porque nós não trouxemos a Arca da Aliança. O que o texto está nos mostrando, irmãos, veja, os anciãos no Antigo Testamento,
ele é traduzido no Novo Testamento como presbíteros. O que acontece em Israel, para que a gente possa entender mais ou menos nos nossos dias, são presbíteros que não conseguem discernir acerca da vontade do Senhor. E quando a gente fala, irmãos, acerca de discernir a vontade de Deus, muitas vezes a gente acha que ter discernimento espiritual é algo tanto quanto místico. Discernimento espiritual é conhecer a palavra de Deus e aplicá-la à nossa vida. Isso que é discernimento espiritual. O que é que eles percebem? O que é que eles acham? Nós perdemos porque nós não trouxemos o nosso grande amuleto. De certa forma, o que eles estão fazendo é que eles acham que Deus pode ser pressionado ao ponto de que, porque a arca de Deus está ali, Deus vai ser obrigado a garantir a vitória deles. Para que você entenda a realidade do Antigo Testamento, aqui ainda no período de Samuel, não se tinha o templo de Jerusalém, foi construído por Salomão. Aqui eles ainda se reúnem em um tabernáculo, uma espécie de tenda, e essa tenda, o tabernáculo, ele simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. E a arca do Senhor, ela simbolizava o trono de Deus. O que é que eles percebem? O que é que eles acham? Não, a gente perdeu porque nós não trouxemos Deus para a batalha. Só que isso é uma loucura, porque os anciãos de Israel deveriam conhecer aquilo que o Senhor tinha dito já na sua palavra. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 20, é como se tivesse um manual de guerra de Israel, a qual o Senhor diz: olhe, se vocês forem fiéis, eu lhes darei as vitórias. Agora, se vocês forem infiéis, vocês vão perecer. O que é que Israel pensa? Israel pensa que perdeu porque não levou o símbolo. Esquecem que, de fato, aquela derrota era uma oportunidade deles se arrependerem dos pecados e se voltarem ao Senhor. Eles estão tentando tratar Deus como uma espécie de amuleto. É uma superstição. Às vezes, até mesmo a gente crente tem algumas superstições, né? A gente sabe que se a gente não desvirar a sandália, irmãos, a nossa mãe não morre por conta da sandália que está emborcada. Mas se a gente não virar, a gente não quer correr o risco, né? Às vezes, por natureza, o povo de Deus também é meio supersticioso e é isso que acontece. Veja, a gente acha que se a Bíblia não estiver aberta em determinado texto bíblico, a nossa casa corre um grande risco. Quantas vezes você já chegou na casa da pessoa e tem lá a Bíblia aberta em um salmo específico, que é para não correr o risco? Justamente. Então, o que acontece com o povo de Deus é isso. Eles acham que podem manipular ao Senhor, que podem viver a vida do jeito que quiser, mas que se fizerem algumas coisas, trazerem alguns elementos da religião, Deus vai ser favorável a eles. Deuteronômio 28, verso 25 vai dizer: o Senhor te fará cair diante dos teus inimigos, por um caminho sairás contra eles, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e serás motivo de horror para todos os reinos da terra. Olha que loucura o povo está fazendo. Eles querem levar a arca porque eles pensam: Deus vai ser pressionado e Deus vai nos dar a vitória. Porque se a arca estiver lá e a gente não vencer, é Deus quem vai perder. E o Senhor dos Exércitos não vai querer passar por isso. Mas a maior loucura, irmãos, é que eles não tinham o direito de levar a arca da aliança para onde quer que eles bem entendessem. Os anciãos, os presbíteros deveriam saber disso, que a arca do Senhor ela só poderia ser transportada mediante a ordem do próprio Deus. Deuteronômio 12, verso 11. Então, escolherá o Senhor vosso Deus para lhe fazer habitar o seu nome. A esse lugar farei chegar tudo o que vos ordeno, os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta de vossas mãos e toda a escolha dos vossos votos feitos ao Senhor. Eles não têm o direito. Eles fazem conforme o Senhor ordena. Ao invés de buscarem arrependimento, eles tentam pressionar a Deus. Nada mais do que usar a religiosidade sem um pingo de piedade. Quando, irmãos, a gente tenta obter o favor do Senhor por meio da nossa disciplina
espiritual. Nós temos muitas vezes a consciência de que Deus nos salva pela graça, mas não são poucas as vezes que parece que a gente duvida, e a gente não quer arriscar. E a gente tenta se relacionar com o Senhor por meio das nossas obras. O texto está nos apresentando dois grandes erros de Israel. O primeiro, observe, eles não conhecem a palavra de Deus. Eles dizem povo de Deus, mas agem como pagão. Quem tinha esse tipo de postura era o povo idólatra. No capítulo 5, Deus vai nos apresentar uma história fantástica. A Arca da Aliança vai ser levado para o local dos filisteus, vai ficar junto ao templo do Deus dos filisteus, e o que é que Deus vai fazer? Deus vai sozinho começar a derrotar os filisteus. Primeiro aparece a cabeça do Deus deles jogada no chão. Depois o Senhor vai começar a afligir o povo com tumores. O que é que Israel precisava fazer, irmão? Ser crente de verdade. O povo de Israel está perecendo porque não conhece ao Senhor. Muitas vezes nós somos assim. Nós falamos e professamos um cristianismo, mas às vezes a nossa realidade é que a gente vive como pagão. Um ateísmo prático. O que é um ateísmo prático? É quando você diz que você conhece ao Senhor, mas você vive ignorando a palavra de Deus. E você então toma decisões, você toma posturas a qual são contrárias à palavra de Deus. Esse é o primeiro erro de Israel. Não conhecer a palavra do Senhor e viver então de acordo com aquilo que é reto ao seu próprio coração. Sabe o que é estranho? Sabe o que torna mais perverso o que Israel está fazendo? O capítulo 3 de 1 Samuel vai dizer que não era comum visões e profecia nesse tempo. Mas o capítulo 3 encerra dizendo o quê? Agora Deus levantou um profeta, Samuel. O povo poderia consultar Samuel, mas são velhos hábitos. Às vezes é assim na minha vida e na sua vida. A gente conhece ao Senhor, mas às vezes a gente age como se não conhecesse, ignorando a sua palavra. Muitas vezes é a nossa realidade. Um ateísmo prático. Israel então vai ter que sofrer as consequências disso. Israel vai aprender a de fato ser povo de Deus, não somente de boca, mas também de vida. O segundo grande erro de Israel é justamente porque eles tentam manipular o Senhor. Eles se baseiam em algumas histórias de um período anterior a esse. Por exemplo, aquilo que encontra-se em Josué capítulo 6 e 7. Quando a arca do Senhor é levada para uma batalha, e então o Senhor garante a vitória. Eles se apegam muito mais ao símbolo do que ao significado. Então eles vão tentar manipular Deus. A arca está conosco, então a vitória é certa. Os versículos posteriores vão nos mostrar o quanto que eles confiavam nisso. A arca então vai chegar ao arraial deles e uma grande alegria vai tomar aquele povo que tinha acabado de perder 4.000 homens. Nós conhecemos algumas religiões que tentam manipular ao Senhor. O que é manipular ao Senhor? É através de alguma atitude que você faça conseguir algo do Senhor. Por exemplo, o que é que os católicos fazem, irmãos? Penitência, confessionário, é ou não é uma forma de, através de alguma atitude sua, aplacar ou amenizar a ira de Deus? Achar que Maria pode ter algum controle sobre Cristo Jesus, é ou não é uma forma de tentar manipular o Senhor, tentar domesticar o nosso Deus? Eu sempre fico impressionado quando eu vou em um circo e eu vejo aquelas atividades em que as pessoas, de alguma forma, tentam pegar animais de grande porte e tentar controlá-los.
leão, cobra, seja lá o que for. Eu sempre fico achando que aquilo ali vai dar algo errado. Porque existem forças que a gente não deveria brincar. Achar que a gente pode manipular e controlar. Um leão, por mais que você tente domesticá-lo, ele vai ser um leão. E há inúmeras histórias que envolvem essa realidade. Nós precisamos entender que Deus não é uma força que a gente pode controlar. Você não pode controlar o Senhor. Mas não acho que isso acontece só com o catolicismo, não. Isso acontece também, irmãos, no meio evangélico, ou dito evangélico. É ou não é aquilo que é pregado através da prosperidade? E você dá ao Senhor, Deus então vai ter que lhe dar algo em troca. E se você vender o seu carro e entregar a liderança da igreja, Deus vai te abençoar sem medidas. Isso é ou não é uma forma de tentar manipular o Senhor? Ou quando a gente acha que se a gente for fiel ao Senhor, nas nossas presenças nos cultos, o Senhor então vai nos abençoar. Vou fazer um voto com o Senhor. Tudo que tiver lá na igreja da Jatiuca, eu vou por 2 meses. E aí então Deus vai me abençoar. Não tenha dúvida. Se você vier para todas as programações, Deus vai te abençoar, meu irmão. Agora, talvez não seja do jeito que você acha que Ele vai te abençoar. Sabe como é que Deus vai te abençoar? Se você for para as programações da igreja, você vai ter contato com a palavra de Deus. A palavra de Deus não volta vazia. Ela vai lhe transformar. Mas, às vezes, não é isso que a gente espera do Senhor. A gente, às vezes, quer algo mais palpável, né? Um acréscimo na nossa conta bancária, uma promoção no trabalho, um namorado, uma namorada, coisas nesse sentido. Tudo isso são formas de nós tentarmos pressionar o Senhor. Esse é o pecado de Israel. Eu quero que você entenda, meu irmão. Isso é grave. Não queira controlar o Senhor. Não queira barganhar com Deus. Não faça isso. O texto, então, nos apresenta como o primeiro aspecto qual é o pecado terrível que Israel está fazendo. Qual é o pecado? Achando que Deus é um serviço ao seu alcance. Achando que eles podem manipular o Senhor. Qual vai ser a resposta de Deus diante disso? Deus vai pesar a mão sobre Israel. Deus então vai aplicar juízo sobre eles. Leia por gentileza versos de 5 a 6. Um povo com a vida toda torta, toda troncha, mas chegou então a arca da aliança, aquilo que simboliza a presença de Deus. O que é que eles dizem? Agora é só vitória. Se fosse nos nossos dias, certamente o hino que seria cantado, né, para descrever essa cena épica, agora minha vitória tem sabor de mel. Coisas nesse sentido, irmãos. É um povo que vive a vida torta, mas acha que vai ter vitória. Às vezes nós somos assim também, viu? A gente vive uma vida toda troncha durante a semana, mas aí a gente vai para a igreja no domingo, a gente faz a nossa fezinha e aí acha, agora Deus vai nos abençoar. Pois bem, olha o que Deus vai fazer com o povo de Israel. Olhe a decadência desse povo. Os ímpios, os filisteus, aqueles que adoram um outro Deus, um falso Deus, aqueles que nem sequer conhecem o Deus de Israel, eles têm mais temor e mais reverência a Deus do que o próprio povo do Senhor. Quando a arca chega ali, o que é que os israelitas vão fazer? Celebrar. Vão comemorar. Então, qual é o entendimento dos filisteus em relação a isso? Eles lembram daquilo que Deus operou no Egito. Como Deus, sozinho, trouxe humilhação para a maior potência da época. Deus derrotou o povo do Egito. Deus derrotou o Egito. O que é que esse Deus, então, não vai fazer conosco? É aquilo que os filisteus estão pensando. Veja, eles têm mais temor do que o povo de Deus. Eles conhecem mais a Deus do que os anciãos de Israel. O que é que eles vão fazer? Olhe
nós vamos lutar então por liberdade. Israel vai se apegar a uma superstição. Israel vai colocar a sua fé em um amuleto, em um objeto. O que é que eles vão fazer? Não, nós vamos lutar. Nós vamos lutar como homens. É a única forma que nós podemos ganhar essa guerra. Queria que você entendesse. Quem é que está afligindo Israel? É o próprio Deus. É o Senhor quem está aplicando juízo sobre Israel. Olha, irmãos, o primeiro juízo que Deus aplica é quando até os ímpios têm mais temor do que o povo de Deus. Às vezes, irmãos, o povo que não conhece a Deus tem mais reverência do que aqueles que dizem que conhecem ao Senhor. É isso que está acontecendo em Israel. Agora observe, a disciplina do Senhor é também uma forma do próprio Deus demonstrar amor. Imagina se Israel ganha essa batalha. Como seria ruim didaticamente para esse povo? Se eles ganham a guerra, eles passam a ser um povo supersticioso e acha que para ganhar as coisas precisam de algum amuleto. Às vezes a gente vê isso, o crente foi para algum canto, deu certo, vai sempre com a mesma meia. Foi para algum canto, deu certo aquele dia, vai sempre repetir a mesma roupa. É para não arriscar. Às vezes a gente também, irmãos, tem vertentes disso aqui. Está se identificando, né? Veja, é uma perspectiva. Israel acha que pode controlar ao Senhor, mas Deus, com amor, está disciplinando Israel. Deus quer ensinar a Israel que não precisa, o povo dele não pode ser guiado por superstições. Deus permite que Israel perca por conta disso. Uma segunda forma de nós observarmos como Deus está aqui, de certa forma, protegendo Israel, é pelo fato de que Deus está permitindo que Israel perca. Às vezes a gente acha que as nossas vitórias são sempre dadas por Deus. Às vezes a gente acha que toda porta aberta é para que a gente entre. E não é isso. Romanos 1, verso 28, vai justamente nos dizer o contrário. E uma das formas de Deus disciplinar o seu povo é entregando eles ao próprio coração. Veja, fé não é suficiente quando ela é colocada no lugar errado. Quantas pessoas acham que se batizarem, então a vida vai mudar? Irmãos, eu conheço um presbítero. Seu filho estava afastado dos caminhos do Senhor, estava vivendo uma vida bem longe de Deus, passando então por uma crise financeira devido a sérios pecados que esse jovem cometeu. O que é que esse homem faz? Ele então chama o filho para morar na casa dele e obriga o filho a se batizar. Sabe o que é isso? É quando a gente crê muito mais no símbolo do que no significado. Olhe, você pode se batizar. Agora, se o Espírito Santo não tiver mudado a sua vida e o seu coração, vale de nada mesmo. Muito pelo contrário, é um pecado grave que você comete. É o povo de Deus se apegando a fórmulas, a coisas, do que preferindo seguir ao Senhor com todo o seu coração. Israel não conhece ao Senhor e agora vai passar a ser disciplinado. Israel deveria conhecer isso. Israel confessa ao Senhor, mas ao mesmo tempo vive como um pagão. Deus está mostrando a Israel. Israel então vai novamente para a batalha. Se da primeira vez perderam 4.000, agora eles perdem 30. Sabe por quê? Porque Deus está mostrando a Israel que Deus não é um serviço ao alcance deles. Meu irmão, não use Deus para tentar conquistar as suas coisas. Não use Deus como um serviço. Não sirva na sua igreja local a fim de obter alguma coisa. Não use Deus como um trampolim. Não faça isso.
sirva ao Senhor como uma resposta de amor por aquilo que Ele tem feito por você. É assim que nós devemos nos relacionar com Deus. Não tentando conseguir coisas de Deus através de alguma performance, através de alguma atitude. Qual é o primeiro juízo do Senhor sobre Israel? Lembre-se, eles vão perder a batalha. Homens vão morrer. O segundo, Deus agora vai cumprir aquilo que prometeu e faria com Eli e com a sua família. Ou seja, de algum modo, o texto vai nos colocar Eli preocupado. Ele já tinha escutado a voz de Deus. Deus já tinha dito através de um homem que ele levanta, a qual nós não conhecemos e não sabemos quem é, que o Senhor aplicaria a disciplina sobre a sua casa, matando no mesmo dia Hofni e Finéias. O texto parece que ele anda inquieto em relação a isso. Ele é um pai, e quando o Senhor volta novamente a falar isso através de Samuel, o que é que ele vai dizer? O Senhor é justo, faça aquilo que lhe apraz. O texto nos diz que, veja, Eli geralmente deveria estar no santuário. Como sumo sacerdote, geralmente era ali o local que ele estava. Quando, no capítulo 1, a primeira vez que ele aparece, ele está ali sentado no santuário. Mas agora ele está inquieto, veja, ele não sabe aonde ele fica. O texto vai dizer que ele está meio que no meio do caminho. Ele nem sabe se vai para a batalha, também nem sabe se fica no santuário. Ele está preocupado com a arca da aliança. Ele também certamente está preocupado com os seus filhos. Quando o Senhor diz, irmãos, que vai aplicar uma disciplina, ele vai. Então, naturalmente, ele muitas vezes devia ter se perguntado, será que é hoje que o Senhor vai aplicar a sua disciplina na minha casa? Ele está inquieto. Por ser muito pesado, já velho, e não conseguindo enxergar direito, ele está no meio do caminho ali assentado. E ele começa a perceber um grande alvoroço no meio da cidade. Até que então esse benjamita o encontra e vai dizer para ele o que é que está acontecendo. As notícias é como se ele falasse da menos grave para mais grave. A primeira, Israel perdeu de novo a batalha, perdeu feio. Agora 30.000 homens foram mortos. A segunda, seus 2 filhos, Eli, foram disciplinados. Eles estão mortos. Mas a terceira é a que de fato estava afligindo o coração de Eli. A arca de Deus foi levada. De alguma forma, Eli não deveria ter deixado que a arca da aliança fosse no caminho. Provavelmente, Hofni e Finéias, como era de costume, ignoraram seu pai e levaram essa arca. A preocupação dele é essa. O que é que acontece quando ele sabe? Provavelmente um infarto, algo acontece. Ele já muito velho, gordo e pesado, ele cai e quebra o pescoço. Uma história trágica, mas ao mesmo tempo há uma esperança para Israel. Deus disse que faria. E quando Deus diz que faz, irmãos, Deus faz. No final das contas, Deus estava aplicando própria misericórdia, juízo e ao mesmo tempo misericórdia sobre Israel. Estava então encerrando o tempo do sacerdote de Eli. Agora Samuel passará a ter mais proeminência. Essa história ela vai se repetir em 1 Samuel. Vai ser assim com Saul e com Davi. Deus estará livrando Israel de um tempo sombrio, mas muitas vezes através do juízo, trazendo graça, misericórdia e redenção. Não é somente sobre a casa de Eli que Deus está aplicando o juízo. É sobre todo Israel. O Senhor tinha dito que Ele honraria aqueles que o honram. Mas o Senhor também disse que aplicaria disciplina, desprezaria aqueles que o desprezam. É isso que o Senhor está fazendo com Israel. É por isso que Israel está padecendo no campo de batalha. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Qual é o pior juízo que Israel está experimentando? Será que o grande juízo que Deus está aplicando aqui é o fato de que no mesmo dia 30.000 homens morreram? Será que o grande juízo que Israel está experimentando é que no seu exército houve uma baixa de 34.000 homens?
Será que o grande juízo do Senhor é porque nesse momento os sacerdotes de Israel foram todos mortos? No tempo em que eles mais precisam, agora já não há mais sacerdote em Israel. Qual é o grande juízo desse texto, irmãos? O grande juízo desse texto é porque agora Deus deixa Israel. E parece que quem compreende muito bem isso é a nora de Eli, é a esposa de Finéias. O grande juízo desse texto, irmão, se encontra no fato de que, uma vez que a Arca da Aliança simbolizava o trono de Deus diante de Israel, agora Deus está deixando Israel. Israel sempre foi um povo especial, não por conta das suas grandes conquistas. O que tornava Israel especial era o fato de que Deus habitava no meio deles. É por isso que a mulher vai chorar, prantear, a tal ponto que nem o nascimento do filho consegue trazer alegria àquele coração. Ela está desfalecendo, ela está morrendo. Um filho está nascendo. Observe, ela não vai colocar o nome do filho de José, de Josué. Ela não vai colocar o nome do filho de Moisés, de Emanuel. Ela vai colocar o nome do filho de Cabô. A palavra cabote no hebraico significa a glória. O prefixo i identifica que é ir embora, para fora. O que é que ela está dizendo? Agora a glória de Deus foi retirada no meio do seu povo. Deus já não habita em Israel. O juízo não foi 34 mil homens, irmãos. O juízo não foi a morte dos filhos de Eli ou do próprio Eli. Aquilo que Israel deveria prantear e prantear de verdade era que agora Deus já não mais habitava no meio do seu povo. O que é que pode de pior acontecer à tua casa hoje? Entenda uma coisa, meu irmão. Se Deus não habita na sua casa, nem o nascimento de uma criança pode fazer com que haja riso naquela casa. No meio de tantas mortes, observe, o nascimento sempre vai ser algo muito importante na história de Samuel. Nós encontramos no capítulo 1 e no capítulo 2 uma mulher que orava ao Senhor por um filho. E quando Samuel nasce, essa mulher glorifica a Deus. Mas agora, quando esse menino nasce, Israel não há motivo para comemorar, pois Deus já não habita no meio do povo de Israel. Qual é a pior coisa, meu irmão, que pode acontecer à sua casa? Não é você perder o seu emprego. Não é um câncer aparecer na sua vida. Tudo isso, sim, é muito ruim. O que pode acontecer de pior na sua casa não é o seu marido querer ir embora. Rebeldia dos seus filhos. Aquilo que pode acontecer de pior no nosso lar, irmãos, é o Senhor se retirar dele. E o Senhor se retira, irmãos, por conta do pecado. Sabe o que é que pior pode acontecer à Igreja Presbiteriana da Jatiuca? É a presença de Deus não estar mais aqui. E sabe como é que a presença de Deus se torna presente aqui? Através da sua palavra. Veja, meu irmão, a igreja pode cantar. A igreja pode louvar ao Senhor bonito. Mas se não honra de fato ao Senhor com seu coração e com a sua vida, o Senhor não está aqui. A glória de Deus foi retirada do nosso meio. Eu quero que você entenda se você sabe do seu pecado, se você tem a consciência de que aquilo que você tem feito é pecaminoso, se você não tem se arrependido,
se você não busca deixar esse pecado, entenda, Deus vai aplicar a sua justiça à sua vida. Deus tem anunciado constantemente que Ele odeia o pecado. Sabe por que o pecado de Hofni e Finéias eram tão graves? Não era em si pelo que eles faziam, apesar de que aquilo que eles faziam era terrível. O que tornou o pecado de Hofni e Finéias execrável ao Senhor era o fato de que eles sabiam que era pecado, mas não abandonavam o pecado. Meu irmão, não brinque com o Senhor. Pois se o Senhor te ama, é uma verdade, meu irmão, Ele vai te visitar. Ele vai aplicar disciplina na sua vida, porque o Senhor disciplina a todos quanto Ele ama. Mas se talvez, meu irmão, você tenha consciência de que você vive uma vida pecaminosa, se você tem a consciência de que aquilo que você tem feito é pecado, e mesmo assim, domingo após domingo, você continua alimentando, e com isso, talvez Deus lhe entregue a isso. E aí você vai entender, a pior coisa é quando o Senhor pesa a sua mão sobre as nossas vidas. A pior coisa, irmãos, é quando o Senhor nos abandona. É quando o Senhor se retira de nós. Sabe o que é o inferno? O inferno é isso. O inferno é a ausência da presença dos bons atributos do Senhor. Somente o seu justiça, a sua justiça e o seu juízo. Isso é o inferno. Talvez você viva a sua vida hoje comum, porque você acha que a mão de Deus ainda não chegou à sua vida. Talvez você ache que Deus não esteja vendo o seu pecado. Meu irmão, Deus vê o seu pecado, Ele conhece. Se Deus não tem pesado a mão sobre a sua vida, é porque Ele está dando tempo para que você se arrependa. Então hoje, se arrependa. Confesse ao Senhor o seu pecado. Caso contrário, haverá o dia que Deus vai te retirar da presença dele. E aí você vai observar o quão terrível é isso. O texto nos apresenta, irmãos, o Evangelho. E o Evangelho nos mostra claramente que nós somos pecadores. E mostra que há duas formas, irmãos, do Senhor tratar o nosso pecado. Uma é aplicando sobre nós o seu juízo. Mas há uma outra forma de Deus também demonstrar o seu juízo. É através do seu Filho na cruz do Calvário. Já parou para perceber que quem peca é Israel, mas quem vai ser levado cativo, quem vai para o cativeiro, é o próprio Deus? Foi Israel quem pecou. Mas quem vai ser levado para o cativeiro? O Senhor. Isso é o Evangelho. O pecado de Israel era terrível. Israel não merecia o amor de Deus. Mas observe, quem é que está indo embora e sendo levado para o cativeiro? É o Senhor Deus. Quando Jesus Cristo é visto, o Evangelho de João vai nos dizer que o tabernáculo de Deus passou a habitar entre nós, cheio de graça e de verdade. O que Samuel está nos contando é aquilo que Cristo fará pelo povo de Deus. Foi por conta dos nossos pecados, irmãos, que Cristo foi para a cruz. Israel não merecia isso, mas Deus assim o fez. Talvez você esteja aqui hoje e você tenha conhecimento do quão terrível é o seu pecado. E talvez você olhe para ele e pense, esse aqui não dá. Esse aqui não dá para Cristo me perdoar. Samuel nos mostra, irmãos, que nós não merecemos. Os nossos pecados são graves.
mas Deus irá ser levado cativo para trazer e providenciar redenção às nossas vidas. Cristo, irmãos, é o tabernáculo de Deus. Cristo, de fato, não é somente a presença aparente de Deus. Cristo é o próprio Deus, que se fez homem, que foi levado ao Calvário, foi levado à cruz. Por quê? Por conta dos nossos pecados. Cristo padeceu no Calvário por conta dos nossos pecados. Israel não merece, mas Deus assim o fez. Eu não mereço, mas Deus assim o fez. Você não merece, mas Deus hoje providencia a redenção na sua vida. Confesse o seu pecado diante do Senhor. Se achegue a Ele em oração. Deus está disposto a morrer por conta do meu e do teu pecado. Se achegue ao Senhor. Em vez de tentar manipular a Deus com estratégias humanas e mundanas, achando que através de algo que você possa fazer, você pode obter o favor de Deus. Sabe o que é que você precisa fazer? Se arrependa. Confesse. Não importa o tamanho do seu pecado, a cruz de Cristo é maior que ela. A cruz de Cristo é maior que o seu pecado. A cruz de Cristo é maior que o meu pecado, do que qualquer um aqui. Cristo morreu por conta dos nossos pecados. Eu queria, irmãos, então, diante disso, trazer algumas lições finais ao nosso coração. Meu irmão, se a presença do Senhor for retirada da sua vida, o texto não está nos falando acerca de perder a salvação. O crente não perde a salvação. A presença do Senhor só é retirada daqueles que um dia nunca conheceram a Deus. Mas hoje, meu irmão, entenda que se você não confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, se Cristo não é o teu Senhor e o teu Salvador, haverá o dia, meu irmão, que a presença do Senhor será retirada diante de você. Isso é o inferno. Se arrependa, se achegue a Cristo. Peça a Ele misericórdia. Peça que recaia sobre Ele o peso do teu pecado. Outra lição que eu gostaria de trazer aqui. Meu irmão, será que Deus não está ausente do seu lar? Porque você tem governado a sua casa, criado os seus filhos longe da palavra de Deus? Será, irmãos, que Deus está em nosso lar? Cristo é a própria palavra do Senhor. Será que Cristo é presente na tua vida? Quando você vai tomar as decisões, escolher as coisas triviais ou as mais complexas da sua vida, você consegue examinar as suas escolhas através da Sagrada Escritura? Será que você não tem vivido como um pagão? Será que você não é alguém que confessa Cristo com a sua boca, mas vive cheio e imbuído de ideias de pessoas que não conhecem ao Senhor? Cristo está sendo presente no seu lar por meio da palavra dele. Veja, meus irmãos, vocês que são casados, Deus tem habitado e vivido no meio do seu relacionamento? Ou aquilo que norteia a vida conjugal sua e da sua esposa, ou sua com seu esposo, é aquilo que os coaches modernos vão falar? Como é terrível, irmãos, ver crentes, pessoas que são uma só carne, que desfrutam das bênçãos do matrimônio, mas ao mesmo tempo têm vidas financeiras separadas. Isso é seu, isso é meu. Isso é paganismo. Isso é coisa de quem não conhece ao Senhor.
Será que aquilo que norteia a tua agenda, essa loucura do nosso tempo, em que você só tem que ganhar, ou é a palavra de Deus tem norteado a tua agenda, feito com que você entenda, Deus separou um dia para render graças a Ele. Será, meu irmão, que você não tem confessado Cristo com a sua boca, mas tem vivido bem longe dele? Nós vivemos dessa forma, irmãos, quando nós confiamos ou deixamos de confiar que é o Senhor quem nos sustenta. Quando a gente fica fazendo hora extra, não quer nem saber se é domingo ou se não é. Porque a gente é sedento. Porque na verdade aquilo que o nosso coração precisa é de mais recurso. Não busque ao Senhor de forma superficial. Por fim, não sirva ao Senhor, meu irmão, também buscando algo em troca. Não ache que Deus é um serviço ao seu alcance. Se você veio aqui hoje pensando que Deus vai então dar aquilo que você quer amanhã, entenda, meu irmão, Deus não é um serviço que você pode escolher. Se você veio aqui hoje achando que amanhã Deus vai ter a obrigação, ou talvez que você conseguiu potencializar a chance de Deus te abençoar, você está enganado. Nada que você possa fazer pode obter o favor do Senhor sobre a tua vida. Deus não é um amuleto. Deus é o Senhor, a qual nós precisamos servir com alegria. Tim Keller resumiu muito bem o Evangelho quando disse: você não entende o Evangelho até que você perceba que você está mais perdido do que jamais imaginou e ao mesmo tempo mais amado do que jamais sonhou. Eu não mereço, irmãos, o amor de Cristo. Eu não mereço que Deus tenha mandado o seu Filho à cruz do Calvário para morrer pelo meu pecado. Você também não merece. Você é pecador, eu sou pecador. E o amor de Cristo é isso. Ele ama o seu povo. Nem Israel, nem o Senhor sendo retirado de Israel poderia dizer de alguma forma que Deus estava agora virando as costas para Israel. Aparentemente, parecia que Deus estava atacando Israel. Mas não, meu irmão. Deus estava libertando Israel. E hoje, Deus tem te disciplinado de alguma forma. Entenda que não é uma disciplina. Ou melhor, entenda que Deus não está lhe atacando, mas que Deus está renovando a sua vida. Israel perdeu 34 mil homens naquele dia. E foi assim que Deus demonstrou o seu amor por Israel, indo cativo. Se alegre no Senhor, meu irmão. Eu não sei em qual buraco do pecado você está. Eu não sei quais são as tuas lutas. Mas saiba disso. Há um Deus que prova o seu amor para conosco. Se achegue a Ele. Encontre graça e misericórdia. De fato, você não merece. De fato, nós nunca vamos entender como esse amor, qual é o tamanho desse amor de Deus por nós. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor Jesus, nós somos o teu povo, Senhor, a qual o Senhor conhece os pecados. E agora, Pai, visita teu povo, Senhor. Nos livra do pecado, da escravidão do pecado. Conforta, Senhor, o nosso coração por meio da tua palavra e nos faz entender o Evangelho. Obrigado, ó Pai, por esse amor. Obrigado, ó Pai, porque tu foi ao Calvário para morrer por conta dos nossos pecados. Aplica, Senhor, a tua palavra ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém.